Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Vencendo o Concurso para darmos continuidade aos nossos estudos, ok? Você assistiu às aulas aí de arquivologia, noções de documentos, protocolo, não foi? Que é a parte mais teórica, tal. A gente até resolve questões lá, mas evidentemente lá tá uma pegada muito maior voltada à teoria. Aqui agora, nesse momento, nós vamos resolver questões de provas anteriores. Eu vou comentar para você. Então você faz o quê, né? Você baixa o material, tá aí no anexo, só você baixar. Ou então resolve aí, pausa o vídeo, tenta resolver, depois escuta o meu comentário para que você possa observar como que o tema ele normalmente cai em prova de concurso. Bora lá? Então acompanha aí comigo a nossa primeira questãozinha aqui desse bloco de questões. Tá aí, ó. Questão de 2021, super recente, do Instituto Mais. Caiu no concurso aí da IPREV Santos. E a questão diz assim, gente, ó. Consiste em determinar um número, deixa eu pegar aqui a caneta, um número sequencial para cada documento, permitindo sua consulta de acordo com um índice numérico previamente determinado e é uma opção para empresas que operam com grande volume de documentos. O conceito refere-se ao método de arquivamento denominado. Olha, aqui tem uma pegadinha gigantesca. Você sabe que eu quase caí nessa pegadinha, porque eu fui ler rápido, depois eu falei, opa, peraí, tem coisa errada aqui. É a alternativa D, é uma pegadinha, porque a alternativa dele colocou numérico, cronológico, dígito, terminal. E aí não existe isso, né? Ou é numérico cronológico ou é numérico dígito terminal. Se fosse numérico dígito terminal, eu marcaria com certeza absoluta essa alternativa. Porém, e colocar numérico cronológico dígito terminal, aí não tem como. Então a gente vai ficar com arroz com feijão aqui, tá? Que é a alternativa A, numérico. Se consiste em determinar um número sequencial para cada documento, permitindo sua consulta de acordo com o índice, é o numérico. Simples assim, tá? Agora, por que eu não marquei aqui o cronológico, como eu falei, né? O seguinte, ó. Isso aqui tá errado, tá? Aqui ele não fala nada de data, então o numérico cronológico tá errado. Beleza? Olha, vou ser bem sério. Essa questão aqui eu vou te falar, viu? O gabarito da banca é A, tá? Mas dá para discordar. Podia ser até numérico simples, inclusive. Número sequencial para cada documento, permitindo sua consulta. Nossa, eu já comecei com uma questão polêmica, né? Infelizmente. Mas assim, a banca não ajuda muito, tá? Tanto que a gente tem pouquíssimas questões aí. Difícil achar a questão disso aqui, dessa banca. Mas, vamos lá. O que acontece? Deixa eu explicar para você. O numérico é por número. Então, é o que ele está dizendo aqui. O numérico simples, né, é pelo número também. Você vai ter um documento, uma ordem ali, 1, 2, 3. Por isso que sinceramente, é difícil essa questão. Eu acho que essa questão deveria ser anulada, tá? Mas, como eu falei, tá valendo aqui a alternativa A. É bom para você ficar esperto na hora de resolver. Eu, sinceramente, acho que dava para fazer mais confusão com o dígito terminal. Porque o dígito terminal, ele é um tipo de ordem que a gente cria para grandes volumes mesmo. E o enunciado está dizendo isso. Só que o problema é o cronológico na frente, por isso que fica errado. Tá? Então ficamos aqui com a alternativa A, com algumas ressalvas aqui. É assim, estou falando A, mas eu não estou concordando muito, né? Vocês perceberam. Certo? Infelizmente. Tá bom? Vamos caminhar. Continuar. Próxima questão. Sobre o arquivo da segunda idade ou intermediário, assinale a alternativa que apresenta corretamente o seu estágio de evolução. Bom, vocês devem se lembrar nas aulas que vocês estudaram sobre o ciclo de vida, tá? O ciclo de vida dos documentos, certo? Ciclo de vida dos documentos. Então, vamos lá. Alternativa A. É a documentação mais atual, frequentemente consultada e pode ser mantida em local de fácil acesso para facilitar a sua consulta? Não. Por quê? Porque o documento mais atual, frequentemente utilizado, é o documento da primeira idade.
certo? Ou também chamado de documento do arquivo corrente. Então fica errado aqui, não dá para marcar A. A B diz que são documentos que vieram do arquivo corrente porque deixaram de ser usados com frequência. Opa! Exatamente isso, a alternativa B é o nosso gabarito. Os documentos do arquivo intermediário justamente têm esse nome porque eles ainda têm valor administrativo, mas agora são utilizados com menos frequência. E eles vieram justamente do arquivo corrente. Tá certinho a alternativa B, tá bom? Na alternativa C diz que são documentos que perderam valor administrativo cujo uso deixou de ser frequente e é esporádico. Aí seria, no caso, os documentos do arquivo permanente, tá, gente? Beleza? É a documentação de guarda opcional, sem qualquer valor legal. Aqui faltou um L no final. Bom, não tem esse negócio de guarda opcional, não. Ele tem valor, sim. Qual o valor do documento? Ele tem valor administrativo. Tanto os documentos do arquivo corrente, como também os documentos do arquivo intermediário. Tem valor administrativo, que a gente chama de primeiro valor, ou valor primário, tá certo? Já os documentos do arquivo permanente têm valor histórico, cultural, é de valor secundário. Lembra de tudo isso? Foi falado lá nas aulas lá teóricas, tá? Continuando. Com relação à classificação da natureza por assunto, analise as proposições abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Quando a gente pensa na natureza do assunto, a natureza do assunto, ou o documento ele é um documento ostensivo, tá? O que é um documento ostensivo, gente? É um documento aberto, todos têm acesso. Ou é um documento sigiloso, ou seja, com restrição. O sigiloso, ele ainda pode ser aqui, ele pode ser um documento secreto, ele pode ser um documento reservado, ou ele pode ser um documento ultra secreto. E ainda existe a possibilidade de falar que o documento é confidencial, né? Porque o que acontece? Vou colocar aqui, ó. O documento é confidencial, ele é sigiloso, então pode utilizar esse termo aqui também, tá? Então vamos lá. Ostensivo, sigiloso e ultra secreto tem a ver com natureza por assunto? Sim, isso aqui é verdadeiro. Secreto e confidencial também? Também. Permissional e comunicativo? Não, isso aqui é falso. Então, nós ficamos com a alternativa C nessa questão. Ok? Beleza, vamos resolver mais uma questãozinha aí. A próxima questão diz assim: quando o arquivo de uma entidade passa a conviver com o de outras nas instituições de guarda permanente de documentos, ele recebe o nome de alternativa A, série, B, setor, C, grupo, D, seção ou E, fundo. Gente, o gabarito da nossa questão é a alternativa E, tá? É fundo. Esse é o termo que nós utilizamos. Reunião dos documentos, fundo documental. Então, fundo, esse termo é utilizado para o conjunto de documentos guardado no arquivo permanente, tá certo? Então, ficamos com a alternativa E. Inclusive, a gente pode ter o conceito de documentos de fundo aberto ou de fundo fechado. Fundo aberto significa dizer que aquele fundo ainda está recebendo documentos. E o documento de fundo fechado é aquele fundo que não está mais recebendo documentos, ok? Então, ficamos com a alternativa E nessa questão. Bora, pessoal, resolver mais uma questão. A próxima questão diz assim: no mundo dos documentos eletrônicos, nós temos aí, o princípio da proveniência é substituído pelo da pertinência. Pessoal, é errado. Independentemente se o documento ele é do mundo eletrônico, né, como está dizendo aqui a questão, não importa. Ainda assim, nós temos que respeitar o princípio da proveniência. O que diz o princípio da proveniência? Você lembra? Que nós não podemos misturar documentos de origem diversa, ou seja, nós precisamos respeitar a origem dos documentos, ok? O fundo documental, respeito aos fundos. Então, não é porque o documento é eletrônico que a gente vai trabalhar com pertinência. Aliás, o princípio da pertinência está em desuso, tudo bem? Legal. Continuando, a alternativa B diz o seguinte: A
densidade máxima de informação e um mínimo suporte. Isso é verdade. Alternativa B. A ideia dos documentos eletrônicos fez acontecer justamente isso, né? De você ter, na verdade, uma densidade máxima de informação em um mínimo de suporte. Se compactou cada vez mais. Então, o gabarito da nossa questão é sim a alternativa B, tá? A próxima questão diz o seguinte: a descrição deve privilegiar os instrumentos seletivos. Nada a ver, né? Não há necessidade de proceder à avaliação. Claro que há. A classificação por assunto é preferível à abordagem funcional? Não tem essa situação aqui, tipo uma preferência à outra ou uma em detrimento à outra, tá certo? Bom, vamos continuar, mais uma questão. Além da fase intermediária, em que não são muito consultados, os documentos de arquivo passam pela fase, alternativa A, de organização, em que são arrumados, nada a ver, de seleção, em que são descartados, corrente, em que não podem ser eliminados, D, temporária, em que não podem ser consultados, e permanente, em que são abertos à consulta pública. O gabarito aqui da nossa questão é a alternativa E, tá? Permanente. Mas, professor, por que não é a E? A C, perdão. Porque a C está falando corrente. Mas, assim, a C está dizendo que não podem ser eliminados. Na verdade, o que não pode ser eliminado é o permanente. O corrente, a partir do momento que o documento perdeu o valor administrativo, ele pode sim ser eliminado. Tá? Então, não dá para marcar a C por conta desse finalzinho aí. Então, fica mais óbvio para a gente a alternativa E, permanente. Eles são abertos à consulta pública. Por quê? Porque eles passam a ter valor histórico, valor de pesquisa, valor de cultura, entendeu? Então, por isso, eles são abertos à consulta pública. A alternativa E é o gabarito da questão. Beleza? Show de bola! Vamos dar continuidade. Bora, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Galera, temos mais uma questão que diz assim: o setor de expedição de documentos tem por função... Lembra dessa aula que vocês tiveram aí? Olha só. O que o setor de expedição faz? Ele arquiva documentos? Ou alternativa B, ele encaminha os documentos acompanhados dos respectivos anexos? Ou ele desmembra os processos realizando a juntada quando necessário? Ou classifica os documentos de acordo com a procedência? E a alternativa E diz que ter acesso aos documentos sigilosos. Pessoal, o que significa expedição? Expedição é a saída. Né? Vai fazer uma expedição, você está saindo, tá? Então, a consequência disso, que o gabarito nosso aqui é a alternativa B. Ó, encaminhar os documentos acompanhados dos respectivos anexos. Veja, o setor de expedição vai fazer isso, ele vai encaminhar os documentos, porque os documentos estão saindo, tá certo? E aí, consequentemente, você tem essa ideia do encaminhamento, tá? Arquivar os documentos é o setor de arquivos. Desmembrar processos não é o setor de expedição que faz isso, evidentemente. Classificar os documentos é lá no protocolo, tá bom? E ter acesso aos documentos sigilosos, aí é uma outra situação, não tem nada a ver. Ficamos realmente com a alternativa B nessa questão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: o controle da correspondência em trâmite na instituição é efetivado por meio da adoção de um instrumento denominado. Pessoal, qual o nome do instrumento que nós utilizamos para registrar a movimentação dos documentos? Porque o que significa trâmite? Trâmite é justamente isso, é a ideia da movimentação dos documentos. Os documentos eles se movimentam entre os departamentos, entre os setores, entre os órgãos. Toda vez que isso acontece, você precisa protocolar isso. Você precisa registrar. Então nós vamos fazer... Pronto, eu já dei o gabarito, né? Nós vamos fazer isso no livro de protocolo. Eu dei o gabarito, foi sem querer, viu? Eu estava explicando e acabei dando o gabarito aí para vocês. A alternativa A é o gabarito da questão. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: assinale a opção que não implica em restrição de acesso. Aí você tem alternativa A, documento secreto. Gente, se o documento é secreto, consequentemente, ele tem o quê? Restrição. Está restrito.
Alternativa E, documento sigiloso, está restrito. Documento reservado, restrito. Documento confidencial na alternativa C, também restrito. Documento ostensivo, opa, esse é o nosso gabarito. Porque um documento ostensivo é um documento aberto. Aberto a quem? Aberto a todos. Todos têm acesso. Certo? Ó, todos têm acesso. Então, por isso, nós ficamos com alternativa B nessa questão. Isso aqui, ó, você vai ter que lembrar na hora da prova da natureza do assunto. Qual é a natureza do assunto? Duas, ou ostensivo ou sigiloso. Sigiloso, restrição. Ostensivo, aberto. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, que temos aqui mais uma questãozinha para resolver. A próxima questão diz assim: assinale a alternativa que relaciona a atividade típica do setor de protocolo de uma organização pública. Alternativa A, transcrição de discursos. Alternativa B, autuação de documentos. Alternativa C, impressão de notas fiscais. Alternativa D, revisão de documentos contábeis. Ou E, elaboração de justificativas para projetos de lei. Qual o gabarito da questão? Ó, espero que você tenha marcado aí. Alternativa B, autuação de documentos. Autuar documentos é justamente você receber esses documentos, tá? E fazer o registro. Esse registro vai ser no sistema, pode ser no livro de protocolo. A autuação é você apor um carimbo, que você recebeu aqueles documentos e conferiu, tá? Então, isso é uma atividade típica do setor de protocolo. O setor de protocolo, ele recebe o documento, ele faz a autuação, todo esse controle, esse registro, tudo bem? Depois ele faz o quê? Ele distribui os documentos. Lembrando que o setor de protocolo também controla a tramitação dos documentos. Beleza? Ficamos aqui com a alternativa B nessa questão. E assim eu encerro esse bloco de questões. Espero ter ajudado, contribuído e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço. Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Auxiliar Técnico de Controle Externo Suporte Administrativo. E se você assistiu a aula até agora, fica comigo mais um pouco, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E eu quero aproveitar esse vídeo para informar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, ó, e visualiza as informações relacionadas. Vamos ver. Bom, primeiro, vantagens do curso preparatório. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha para navegar na plataforma, ok? Além disso, você também terá acesso ilimitado. Significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas à sua disposição para que realmente você consiga entender como que o tema cai em prova de concurso, tá? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, as matérias de conhecimentos específicos, tudo realmente que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. E nós estamos com valor super especial de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Olha só, gente, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Vamos ser bem sinceros, né? Você não compra nenhuma pizza com esse valor. Então você pode adquirir o curso preparatório e, obviamente, se preparar de maneira eficiente para esse concurso. Lembrando que a prova é dia 5 de fevereiro de 2023. Além disso, além das vantagens do curso do valor de lançamento, você fazendo o curso agora, você vai ganhar 3 grandes bônus. Olha só, dá uma olhada nesses bônus.
eles são sensacionais. Primeiro, caderno de questões. Caderno de questões são separadas por matérias e por temas. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas para você treinar. Ou seja, além das questões comentadas pelos professores em vídeo, você também terá questões gabaritadas para treinar, treinar e treinar, porque a gente assim tem certeza absoluta que você vai conseguir a sua aprovação. Redações, olha só, esse concurso exige do candidato redação. Você vai ter direito a 2 redações corrigidas. Uma vai acontecer em final de dezembro e outra no final de janeiro, ok? E você vai ter direito também a um simulado. Bacana, né? Esse simulado é justamente para quê? Para verificar como que está o seu rendimento, fazer um processo de avaliação de desempenho. Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá amarelo no meio, você vai clicar e vai fazer a sua matrícula no curso preparatório, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, é só chamar a gente na central de atendimento. Lá na página do curso tem um chat online. Fica 24 horas aí ao vivo, alguém para te atender, para sanar suas dúvidas. Então é só você chamar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, 11 94783 8693 ou 97465 6052. Tá certo? Beleza? Então chama a gente, fazemos aí todo o atendimento necessário, vamos sanar suas dúvidas para que você inicie os seus estudos o quanto antes. Se você gostou muito dessa aula que você assistiu, então, meu amigo, não perca tempo. Venha estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence, tá bom? Então clica no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos. Um grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica agora, vai lá!